Afiliados, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre filosofia moderna, sobre os magos e naturalistas modernos e uma coisa curiosa que para eles os animais também pensam. Então vamos acompanhar aqui o raciocínio deles para ver aonde ou como eles chegaram a essa conclusão. Qual que é o problema? Em que consiste o pensamento humano? Existe diferença entre a capacidade intelectual humana e a animal? E neste caso, entende-se intelectiva como capacidade não sensível e sem relação com o sensível, diferenciando-se do inteligível, que pode assemelhar-se ao sensível ser compreendido por ele, segundo os modernos. A tese, as teorias científicas propostas por Telésio, das quais apresentamos aqui um exemplo, extraído da natureza das coisas a partir de seus princípios, ou de Hero Natura Juxta Propria Principia, parecem hoje muito primitivas. Porque o filósofo, reportando-se as antigas doutrinas pré-socráticas, diante de Sócrates, dos filósofos naturalistas, pretendeu explicar a inteira realidade como resultado de duas forças antagônicas, o calor e o frio. Todavia, as suas afirmações sobre a objetividade e a autonomia da natureza constituíram um dos inícios da revolução científica moderna. No trecho que se segue, Telésio, em aberta polêmica com as teses aristotélicas que acusam de serem uma abstração metafísica, sustenta a tese do sensualismo radical. Todo conhecimento humano reduz-se a simples sensação, porque esta, sem a participação da inteligência, já é suficiente para explicar as leis da natureza. Não há nada de especial naquilo que denominamos inteligência. Nada de qualitativamente diverso ou superior a uma sensibilidade bem refinada. Da ideia de que o pensamento é redutivo à sensação e que esta basta para conhecer o mundo, Telésio extrai a tese de que os animais também pensam, não sendo possível negar a sua capacidade perceptiva, que eles têm capacidade de perceber, não de forma tão complexa como a gente, mas tem. E se tem, é porque de alguma maneira eles também pensam, Então toda tentativa de interpretar racionalmente o mundo fracassa, porque se aplicam à natureza esquemas do próprio homem. Então a gente tenta explicar a natureza de forma antropomórfica, de forma fundamentada nos nossos princípios, nos nossos parâmetros. E por isso a gente não consegue compreendê-la tal como ela é, porque a gente parte da gente mesmo para tentar entendê-la. Antes de nós, aqueles que perscrutaram a construção deste mundo e a natureza das coisas nele contidas, parecem ter trabalhado muito, mas com pouco resultado. O que puderam concluir efetivamente se os seus discursos opõem-se uns aos outros e às coisas. Lembrando que eu falei dos pré-socráticos aqui, os pré-socráticos acreditavam num nous, numa inteligência que regia toda a natureza. E, portanto, todas as coisas eram dotadas de inteligência e de alma. O próprio Tales de Mileto vai dizer que que a água possui alma, que os minerais possuem alma, ou seja, um tipo de inteligência. Pode-se acreditar que eles, muito confiantes em si mesmos e não tendo observado como necessário as próprias coisas e as suas forças, tenham eles mesmos colocado nas coisas a grandeza, a inteligência e a faculdade de que lhe pareciam dotadas. Aqui vem de encontro ao pensamento do Protágoras, que dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Então ele mede as coisas a partir de si mesmo, não a partir do que as coisas de fato são. E aí quando ele tenta medir as coisas a partir de si mesmo, ele se coloca nas coisas, em vez de tentar compreender as coisas tais como elas são. Mas, competindo com Deus em sabedoria, ao buscar pela razão os princípios e as causas do mundo, e ao acreditar e querer que deviam ser por eles inventadas aquelas que não conseguiam achar, imaginaram um mundo segundo o seu próprio arbítrio, segundo a sua própria cabeça, segundo a sua própria concepção antropomorfizada, em forma de homem. Então, quando, ao contrário, é necessário um conhecimento perceptível, sensível e empírico. Todavia, nós, amantes e cultores de uma sabedoria totalmente humana, que, todavia, parece alcançar o seu ápice ao considerar as coisas que o sentido manifesta e aquelas que podem ser extraídas por analogia das coisas percebidas pelo sentido, nos dispomos a observar o mundo e cada uma de suas partes e as paixões, as ações, as operações e os aspectos das suas partes e das coisas neles contidas. Essas, efetivamente, se retamente observadas, mostrarão por si só a grandeza que cada uma possui, além da sua capacidade e da sua natureza. Se a matéria não é inerte, é porque atuam sobre ela os dois princípios, o do calor e o do frio. É preciso admitir três princípios das coisas, duas naturezas ativas, o calor e o frio, e uma massa corpórea própria e congruente a ambas as naturezas, e adequada a expandir-se e a estender-se, bem como a se condensar e se restringir, e a assumir qualquer disposição de que o calor e o frio possam desfrutar.
Expansão e condensação são as duas leis da física fundamentais para o telésio, né? Mas a massa é inerte, ignara e quase morta, obscura e impotente, portanto não se expande nunca e não se renova. Aquela parte dela que parece se expandir, o faz manifestamente sob a ação do calor que a alcança. Aquela que se contrai, o faz pela ação do frio, que a condensa e contrai. Então aqui ele está falando do princípio, né, do calor, que dilata os corpos, e do frio, que condensa os corpos. Também no mundo animal e até no vegetal existem formas de espiritualidade de pensamento. Para que conheçamos a constituição das plantas e dos animais, é preciso antes conhecer as coisas pelas quais eles são formados. E não me refiro às partes do corpo, mas àquelas partes que é própria deles, ou seja, a alma deles, o princípio espiritual, a mente, a inteligência. A alma é uma substância existente por si só, inerente ao corpo como ao próprio tegumento e ao próprio órgão, de modo que ela mesma faz tudo aquilo que o animal faz, servindo-se do corpo inteiro e de cada parte dele como órgãos. Aplicando a lógica da percepção sensível e empírica, chega-se a um conhecimento verdadeiro e universal. O próprio sentido que vê e estabelece que todos os homens presentes são bípedes, vê e estabelece que também são bípedes todos os ausentes, isto é, prova o bastante, creio, de que o próprio sentido que sente, compara e relaciona as coisas semelhantes, constitui universal. E relaciona as coisas semelhantes constitui universal. Pode-se verificar, por exemplo, que também os animais são capazes de usar conceitos universais. Vamos ver como é que ele explica isso, né? Mas, se quiser que a coisa fique ainda mais clara, considere os animais, que os próprios peripatéticos, os aristotélicos, trazem à baila. Eles são dotados somente de sentidos. Eles têm sentidos, não têm inteligência, não têm razão e por isso não pensam, para os aristotélicos, né? E, no entanto, têm pouco menos conhecimentos universais do que os homens. Efetivamente, não se pode duvidar de que eles reconhecem um homem, reconhecem o leão, reconhecem a diversidade, né? Um cachorro diante do ser humano, ele não se comporta da mesma forma que ele comporta diante de um gato. Então ele tem uma noção de universal que nós também temos, é o que ele está querendo dizer aqui, né? Então ele conhece o homem, o leão, o animal, a planta e as diferenças. Ele conhece o que é comida, ele conhece o que não é comida. Então ele sabe reconhecer as coisas, sabe diferenciar. Ele tem noção de universal. Então dos individuais, dos particulares, ele chega ao universal. Então ele consegue diferenciar e entender o que é um ser humano, independentemente que sejam seres humanos diversos. Então ele consegue fazer essa associação segundo o Telésio, que é muito interessante essa posição. A planta diferencia uma coisa e outra, e sabem que o fogo aquece, né, e por isso não se aproximam do fogo para se queimar, não são trouxa, né? Então eles têm algum nível de inteligência, algum nível de abstração, que eles conseguem fazer esse tipo de intelecção, esse tipo de distinção